Eu amo a minha igreja. Irmãos, apesar de eu pastorear há 30 anos, comecei em 92, eu amo a igreja. Eu acredito na igreja local. Com tanta, às vezes, guerra ou descredibilidade ao longo dos anos, né? Igreja assim, igreja assado, etc. Mas, de facto, a palavra de Deus é clara. Diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos partilhar algo que não é novo, mas é de propósito. Quando nós queremos criar uma cultura, quando nós queremos trilhar um caminho, se é um caminho aí no meio do mato, a gente vai e pisa uma vez. E se vocês apenas pisarem uma vez e voltarem, vocês vão reparar que lá como é que se chama? As ervas que a gente pisa, elas mais cedo ou mais tarde voltam ao lugar. Mas se elas forem pisadas uma vez, e daqui a pouco, no outro dia, pisado outra vez, e foi pisado outra vez, e foi pisado outra vez, e foi pisado e repisado, forma-se ali um caminho. E esse é o propósito. A ideia é nós pisarmos esse caminho, trilharmos esse caminho. A ideia não é dizer, eu sei isso. A ideia é quanto disso que nós dizemos que sabemos, nós estamos a viver. Porque esse é o desafio. Eu não sei vocês, mas quando eu olho, eu amo igreja, estudo igreja e ando há 30 anos na igreja e ainda é um desafio vivermos a igreja que nós vemos na Bíblia. E esse é o nosso desafio neste dia de hoje. Então, Efésios capítulo 2, e esta primeira lição tem este título: o que é a igreja? Se nós perguntarmos a qualquer um de nós o que é a igreja, provavelmente nós dizemos a definição certa. Ao colocar aquelas fotos ali, ainda falta e vamos colocar muito mais, mas a igreja somos nós. Mas perguntarmos aí fora, na nossa cidade, às pessoas, dizer assim, olha, o que é a igreja? Provavelmente a resposta que nós iríamos obter é que a igreja é um lugar. Porque se perguntares onde é que é a igreja, dizer, olha, a igreja é ali, naquele sítio, naquela morada. Olha, tu hoje vais à igreja, qual é o horário que tu vais? Vais às 10h30 ou vais às 17h? Ou seja, relacionamos a igreja com o lugar. Então a primeira parte desta mensagem que eu quero falar é o que é que não é a igreja. A minha segunda parte é o que é a igreja, e só temos 3 pontos. É muito simples para nós irmos com esses pontos bem decorados, bem avivados na nossa mente, no nosso coração, seja fácil nós falarmos aos nossos filhos, nós falarmos às pessoas à nossa volta. Mas primeiro eu gostaria de dizer o que é que não é, porque às vezes dizendo o que não é nos ajuda a compreender o que é. Primeiro, a igreja não é o edifício. Nós nos reunimos neste edifício, glória a Deus, mas a igreja não é o edifício. A igreja não é um ponto de pregação. Há pregação na igreja? Claro. Estudamos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, claro, sim, mas a igreja não é um ponto de pregação. A igreja não é um hospital. E eu coloquei este ponto de propósito porque eu cresci a ouvir dizer que a igreja é um hospital. Mas eu não considero isso. Eu vou lhe dizer porquê. Quem é que gosta de hospitais? Tirando se calhar assim a irmã que é enfermeira. Ninguém gosta de hospital. Porque nós vamos ao hospital apenas quando temos falem lá bem alto, problema. E quando o problema está resolvido, onde é que nós queremos ir? Para casa. Então o hospital para mim é o lugar onde eu vou quando preciso mesmo de ir e é o lugar onde eu quero estar menos tempo. Se eu olhar para a igreja como um hospital, então será um lugar onde eu pronto, tenho que ir, tens que ir à igreja. O filho pergunta ao pai, temos que ir à igreja hoje. Temos, senão vais para o inferno. Não, a igreja não é um hospital. A igreja não é um elevador. Você já imaginou a gente ir comer a um centro comercial e vamos lá colocar o carro no menos um? E normalmente a parte da restauração é no último piso, certo? E está sempre muita gente, então a gente vai todos, entramos no elevador e vamos todos juntinhos, estamos todos juntos. Mas a gente quase não olha para a cara uns dos outros. O pessoal nem se fala.
Mas estamos todos juntos porquê? Porque temos um objetivo: subir. Então a igreja não é nenhum elevador, nós estamos todos juntos porque temos um objetivo: ir para o céu. Não, a igreja é muito mais do que isso. A igreja não é nenhum elevador. A igreja também não é nenhum clube. O que é um clube? O clube tem sócios. E ele dá os benefícios aos sócios. Eu sou sócio ali do quê? Do ginásio. Então eu vou lá usufruir das instalações do ginásio. O que é que eu vou fazer? Eu vou nadar, eu vou à piscina. Então eu vou lá, não é? Nado, faço o que tenho a fazer, cruzo-me com algumas pessoas, mas eu não tenho qualquer relacionamento com aquelas pessoas. Eu não tenho compromisso com aquelas pessoas. Eu uso aquelas instalações, eu beneficio daquelas instalações e eu sou sócio. Porquê? Porque tenho descontos. Então digo ao irmão lá, da igreja não é nenhum clube. E podemos continuar. A igreja não é o pastor. A igreja não é o culto de domingo. A igreja, tudo isso faz parte da igreja, mas a igreja não é isso. O que é a igreja? Qual é a definição bíblica da igreja? E aí lemos Efésios capítulo 2 e vamos procurar entender o que é que o apóstolo Paulo entende acerca da igreja. Vamos ler Efésios 2 e vamos ler Atos, para que depois possamos perceber ou ver na prática o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, ver na prática. Olha, como é que na prática nós podemos ser igreja? Porque Atos capítulo 2, nós temos aí um exemplo de uma igreja. E eu estava a ler algumas coisas e achei uma curiosidade. Por exemplo, há relatos que no ano 100, depois de Cristo, havia 25 mil cristãos no planeta. E diz que no ano 300, depois de Cristo, havia 20 milhões de cristãos no planeta. E tudo porquê? Porque houve um grupo de cristãos que viveu igreja. Quer dizer que quando nós vivemos a igreja, há poder, há crescimento. Então, Efésios 2, vamos lá abrir Efésios capítulo 2, verso 11. Pai, nesta manhã te damos graças, Senhor, e te pedimos mais uma vez a tua direção. Fala aos nossos corações, Senhor. E ajuda-nos a viver esta extraordinária coisa que é ser igreja, Senhor. Mais do que falar sobre igreja, é ser igreja. Ajuda-nos a ser igreja, a viver igreja, de acordo com os princípios da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 11, ele começa por dizer assim, olha, portanto, lembrai-vos de vós. Noutro tempo eras gentios na carne, chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Ele estava a falar para os gentios e ele estava a dizer assim, olha, os judeus, não é? Porque os judeus quem eram? Os judeus eram o povo da promessa, os circuncidados. Os judeus eram considerados os filhos de Abraão. Os judeus eram o povo de Deus. Eu estava a dizer, vocês gentios não eram povo de Deus. Vocês não pertenciam à promessa. Vocês estavam afastados de Deus, embora estes judeus eram apenas na carne, como outras traduções dizem. No versículo 12 ele diz que naquele tempo estavas sem Cristo. Ele está a falar para os gentios que eles estavam sem Cristo. E estando sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, do povo de Deus, da família de Deus, e estranhos aos concertos, ou seja, vocês nem sequer sabiam, nem sequer lhes foi dito das promessas de Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na versão o livro, este último versículo 13 diz, mas agora pertencem a Jesus, embora tivessem afastados de Deus, foram agora trazidos para junto dele por causa do sangue de Jesus Cristo. Olha, agora foram trazidos para junto dele por causa de Cristo. Ou seja, a igreja, Paulo está aqui a falar de um novo ser.
não é? Basicamente o que eu estou a dizer assim é, olha, agora já não há barreira, já não há divisão entre gentios e entre judeus, não é? O povo de Deus e o povo que não pertence a Deus. Não, Cristo veio destruir essa barreira, o sangue de Cristo na cruz do Calvário veio acabar com isso e fazer uma nova raça, um novo povo, e esse novo povo se chama, diga irmão lado, igreja. Agora já não somos judeus, agora já não somos gentios, agora somos igreja. E no versículo 19, ele diz assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Na versão o livro diz assim, assim vocês gentios já não são mais estranhos, mas membros da família de Deus. Vamos dizer todos juntos, mas membros da família de Deus, concidadãos do próprio povo de Deus. Agora, pessoal, ele está a dizer assim, vocês agora são povo de Deus. Vocês agora são família de Deus. Então, o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo dá é que a igreja é uma família para o Pai. Diga-me ao lado, uma família para o Pai. A igreja é uma família para o Pai. Nós precisamos só decorar isso. E depois o nosso desafio é como viver dessa forma. A palavra grega, que eu nem sequer me atrevo a dizer, diz assim, que pertence, a palavra grega para família, não é? Que pertence a uma casa. Quer dizer que há o sentido de pertencer a, que pertence a uma família, que pertence a um lar, e diz ainda relacionamento pelo sangue. Nós somos família porquê? Porque nós temos o mesmo Pai. 1 de João capítulo 1 verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje a igreja é uma família para o Pai. Não é por essa razão que nós nos tratamos por irmãos e por irmãs. E quando, por exemplo, este apóstolo Paulo, em Efésios 3, em Efésios 2, ele fala que agora pertencemos à família do corpo de Deus. Quando ele está a orar pelos Efésios, pelos irmãos, lá na igreja de Efésios, no versículo 14, eu vou só citar a versão o livro, ele diz assim, quando penso na grandeza e na importância deste plano, não posso deixar de me ajoelhar perante o Pai e de adorar este Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai também de toda a grande família de Deus, tanto no céu como debaixo da terra. Quando os discípulos pediram a Jesus para ensinar-lhes a orar, Mateus 6,9, ele ensina a oração do Pai. Do Pai? O Pai é de quem? O pão é de quem? E se nós lermos essa oração, é muito interessante, está sempre no plural. E eu não creio que Jesus não tivesse a ser intencional. Porque ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso nos dá a cada dia, não é? E depois ele diz, olha, não nos deixes cair, não nos, ou seja, deixes cair em tentação, fala plural, livra-nos do mal. Ele diz também, não é, Pai, perdoa-lhes, assim como nós perdoamos, ou seja, é sempre no plural. A igreja é uma família para o Pai. Então, o eu é para ser tirado e é o nós. Quando nós oramos pela necessidade, não é pela minha necessidade, é pela nossa necessidade. Quando oramos uns pelos outros, não é orar eu, não, a igreja somos nós, diga irmão lá, nós, e qual é a grande ênfase nesta família de Deus? Diga irmão lá, aliança, esta é a grande diferença entre a família de Deus e os outros ajuntamentos, a grande diferença entre a família de Deus e a claque do Benfica, qual é?
ou do Sporting, ou do Porto, ou seja do for, bola não interessa, está bem? Qual é a grande diferença? É a aliança. Aquele pessoal, ele junta-se com um único propósito, lá a gritar pelo seu clube, ou andar de bicicleta, ou fazer surf, ou correr, qualquer outra coisa. Mas a família de Deus, ele tem uma aliança de sangue. Cristo morreu por cada um de nós. Nós temos uma aliança. Nós não nos reunimos aqui apenas porque temos um interesse em comum. Nós reunimos aqui porque nós somos a família de Deus. Nós temos uma aliança com Deus, e a ter uma aliança com Deus, nós temos uma aliança com a sua família. Por isso nós vamos viver eternamente com Cristo e uns com os outros. Se não for assim, não há diferença entre nós e um clube. Então a igreja não é sobre gostar, a igreja é sobre amar. Digo ao irmão ao lado, não é sobre gostar, é sobre amar. Não é sobre gostar. Na verdade, o mandamento não é gostem uns aos outros, gostem uns dos outros como eu gostei de vocês. É esse o mandamento? Não. O mandamento é amem-se uns aos outros. Deus nos ama. Por quê? Porque Ele tem uma aliança conosco. Deus nos ama e muitas vezes nós fazemos coisas que Ele não gosta. Mas Ele não nos deixa de amar. Porquê? Porque Ele tem uma aliança de amor, não de gosto conosco. Então, independentemente da pregação, se eu gostei ou não, independentemente, vai haver um dia que eu vou gostar do louvor, outro dia que eu vou gostar mais desta música ou daquela, vai haver pessoas que eu vou gostar um pouco mais, vai haver pessoas que eu vou gostar um pouco menos, mas nós continuamos a ser a família de Deus. Nós somos família. Deus ama-te. Essa é a grande diferença entre nós e o mundo. Nós não temos que gostar uns dos outros. E eu, quando estou a dizer isso, eu não estou a dizer que nós não gostamos, mas naturalmente há pessoas que nós nos identificamos mais do que outras. Mas o nosso compromisso não é de gosto, o nosso compromisso é de amor. E amor serve. O amor doa, o amor se dá. E nós vemos isso na igreja de Atos dos Apóstolos. 1 João, por exemplo, 3,16, o apóstolo João ele diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Porquê? Porque somos uma família. A igreja é uma família para o Pai. Vamos lá abrir a Bíblia em Atos capítulo 2, verso 45. Esta é a parte teórica, agora vamos ver a parte prática. Como é que na prática a família vive? Por isso é que é um desafio para nós. Atos capítulo 2, verso 44, diz que todos os que queriam estavam juntos. Não porque tinham benefícios. Não porque queriam ir no elevador e vão para o céu. Não porque é um hospital e querem ser curados. Não, eles estavam todos juntos e diz que tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam todos segundo cada um necessitasse. Olha o nível de família. Se somos família, na prática, o que isso significa? Significa que nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Isso é que é família. Eu não estou a dizer que vamos ter que vender isto ou vender aquilo, mas a verdade é, você já viu a nossa hipocrisia? A criticar às vezes o mundo, da fome que há do mundo. Quando, por exemplo, se tivermos alguém entre nós, como família, se passar fome, é nossa responsabilidade cuidar dele. Às vezes é fácil nós criticarmos os outros e às vezes não fazemos-lo na nossa casa. Então, na prática, o que é que a família faz? A família cuida. Porque nós temos um compromisso de aliança. Essa é a grande diferença entre nós e qualquer outro ajuntamento. Irmãos, e na igreja é algo extraordinário que não acontece em mais lugar nenhum do mundo. Na igreja nós somos todos irmãos, na igreja nós estamos aqui com o coração para servir. E, por exemplo, temos alguém a servir que é o empresário mais rico da cidade, carrega a cadeira, limpa a cadeira e vai sentar a pessoa mais pobre da cidade na cadeira que o empresário limpou. Porque aqui na igreja não é o doutor, o engenheiro, o professor, não. Aqui nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas assim chama pastor. Mas não tem problema, a gente resolve isso. Chama o irmão. Irmão Mário. Pronto. Agora temos aqui hoje, olha quantos somos. Vamos lá. Mários. 1, 2, 3, 4.
Ou seja, não tem problema. Não há. Nós somos família. E a família cuida. Esta é a razão quando pensamos em grupos, não é ter grupos por ter grupos. Ter grupos para toda a família se conhecer. E o A, o B e o C podem não se conhecer, mas há ali um grupinho que se conhece. Então, por exemplo, a minha mãe foi operada há pouco tempo e está lá na nossa casa e as pessoas que vão lá, aquele grupo, telefonam e fazem e acontece. Às vezes aquilo está sempre a tocar o telefone dela. Porquê? Porque é especial. Não, chegou aqui há pouco tempo. Mas há um grupinho que convive mais com aquela pessoa. E esse é o propósito. Nós somos família. O que é preciso? A gente pode ajudar, não sei o quê, não sei o que mais. Eu, se não estivesse cá, não havia problema nenhum. Porque havia montes de gente que podia fazer o que a gente está a fazer. Mas isso é família. Diga ao lado, nós somos a família. Nós somos a família de Deus. Nós somos a igreja, o que é? É a família. É uma família para o Pai. Segundo, vamos continuar a ler, capítulo 2, versículo 15 e 16. Na sua carne, ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, ele está a falar do corpo de Cristo. Então, a igreja, em segundo lugar, é um corpo para o Filho. A igreja é uma família para o Pai e, em segundo lugar, é um corpo para o Filho. Por isso é que ele diz lá no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, ele deu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, do corpo de Cristo. Então a família, a igreja é o corpo de Cristo. Em Romanos 12, 5 diz assim, o mesmo acontece com o corpo de Cristo. Nele somos todos parte de um só corpo. Cada um tem uma função diferente a executar. Por isso também precisamos uns dos outros. E pertencemos uns aos outros. A igreja é um grupo de pessoas que têm uma missão em comum. Todos ouvimos o cabeça, Cristo, e juntos fazemos a sua vontade. A ênfase deste segundo ponto, se a primeira é aliança, família, aliança, a ênfase da igreja é um corpo para o Filho. A ênfase é missão. Diga ao meu lado, missão. Missão. A igreja não pode se tornar um ponto de entretenimento. Nós não viemos aqui para nos entretermos. A igreja não pode se tornar um lugar apenas para consumir. Esse não é o propósito de Romanos, diz que não. Todos nós temos uma função diferente a executar e pertencemos uns aos outros. Quer dizer que eu fazendo a minha parte vai edificar a tua vida, tu fazendo a tua parte vai edificar a minha vida e nós somos o quê? A igreja. Quer dizer que cada um fazendo a sua missão vai contribuir para quê? Para o crescimento dessa igreja, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja é um corpo vivo onde cada um tem a sua parte a fazer, ou seja, neste cumprimento desta grande missão. Então nós não estamos aqui para consumir. Sabe o que é consumir? Consumir é fazer desaparecer. Às vezes nós vimos à igreja com este coração, para consumir, fazer desaparecer, consumir a mensagem, consumir o louvor, e às vezes até somos exigentes. Hoje não foi bem o que eu precisava. Não, nós não estamos aqui para consumir, nós estamos aqui para ser uma fonte de recurso. Ou seja, aquilo que tu consomes aqui vai e dá, vai e doa, vai e partilha, vai e compartilha com os outros. E eu vou ser rápido. O que é que Jesus nos mandou fazer? Discípulos. Mateus 28, 19, ide e fazei. Mais do que falarem sobre evangelização, ou sobre, eu não sou contra, pelo contrário, mas o que é bem claro ali é ir fazer discípulos. Só que uma das partes de fazer discípulos, primeiro nós temos que evangelizar as pessoas. Qual é o nosso problema quando ouvimos fazer discípulos? O nosso coração, a nossa cabeça está em estrutura. Então, como é que fazemos? Sala de aula. E qual é a lição? E fazer isto, e fazer aquilo, e fazer aquilo outro. Não, isso tudo
pode até fazer parte, mas não começa aí. Jesus diz, ide e fazei discípulos. Irmãos, tem que ser algo natural, algo que é a nossa vida. É aquilo que tu ouves, partilha com os outros. Eu sei pouco. Bem, aquilo que tu sabes, partilha. Se tu vieste a este lugar e saíste deste lugar animado, fortalecido, com fé, com ânimo, com coragem de enfrentar a semana, então o que é que tu vais partilhar com o teu colega de trabalho que se calhar está mais desanimado? Partilha esse ânimo, partilha essa coragem, partilha essa atitude positiva, partilha essa atitude de fé. E essa atitude de fé tem um nome. A nossa fé tem um fundamento, Jesus Cristo. Ou seja, não consumimos apenas, nós partilhamos. E discipulado é partilhar. Discipulado é partilhar, é doar. É nós nos doarmos, é aquilo que eu recebo aqui, eu dou, eu faço. Isso é assim que a família funciona. Eu não sei vocês, nós temos tempo com os nossos filhos de ensino, etc. Mas o ensino é prático, o ensino é dinâmico, é o dia a dia. É quando nós estamos a comer, é quando nós estamos a fazer isto. Agora, não estou a dizer, agora vamos fazer o discipulado. Não, isso acontece. Nós partilhamos daquilo que nós sabemos com os nossos filhos. Nós partilhamos da nossa sabedoria com eles. Então partilha, diga ao irmão ao lado, partilha. Porque nós temos uma missão, nós todos somos missionários. Todos somos missionários. Diga ao irmão ao lado, nós somos missionários. Vamos ser pastores em missão e não em ovelhas. As ovelhas se calhar nem estão aqui, estão lá fora. Vamos ser todos pastores numa missão. E a missão não é ganhar mais para o clube, não. A missão é partilhar daquilo que eu tenho consumido e que me abençoa. Eu vou abençoar a pessoa à nossa volta. Agora, nós precisamos ser intencionais. Por exemplo, se eu tenho lá um colega que está meio triste e às vezes eu já dei uma palavra aqui e ele até mostrou uma certa altura, intencional, o que é eu convidá-lo para beber um café. E quando eu convido para beber um café, nós partilhamos. Ser intencionais, às vezes fazemos convidado de ir à casa do A, do B, C. Quando digo fazemos convidado, eu aprendo. Quando eu chamei o irmão, por exemplo, como é que ele se chama? Adriano. Eu já falei com ele várias vezes. Quando eu vou à casa do irmão de nascimento, eu já ouvi a esposa e ele várias vezes. Então, às vezes, vou lá de propósito. Não para trazer alguma coisa, mas quando eles começam a falar, eu não me calei só aqui, eu calmo-os a ouvir, que eu ouço sabedoria, eu ouço fé, eu ouço, aquilo me alimenta. Eles podem não perceber, mas eles estão a trazer discipulado à minha vida. A gente é que pega nessa palavra e acha aí uma complicação tal, e só pensa em estrutura, mas discipulado é coisas práticas, é nós temos ouvidos para ouvir, porque aquilo edifica a nossa vida, aquilo nos faz crescer, e que nós precisamos ter boca também para falar, para compartilhar, para dar. E temos que ser intencionais, porque as coisas não acontecem assim. Se tu não procurares alguém, esse alguém não te vai procurar. Então, se eu ser intencional, eu falo com este, bebo um café com aquele, eu não quero beber cafés, eu quero estar um bocadinho com aquela pessoa. E isso é nós partilharmos do que temos recebido. Diga ao irmão ao lado, partilha. Partilha. Diga ao irmão ao lado, partilha. Partilha. Olha o que vemos isso em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Barnabé fez isso com Saulo. Irmãos, Paulo fez isso, o tal Paulo tornou-se Paulo, fez isso com Áquila e Priscila. Áquila e Priscila fizeram isso com Apolo. É algo que tem que ser natural. Eu não convido logo, você não vai logo convidar para ele vir à igreja, mas tens um amigo que ele está sempre depressivo, ele está sempre negativo, e ele tem um bocadinho mais confiança, eu digo, convida para um café e partilha a tua esperança. Sim, eu olho para este futuro, eu olho para este mundo, sim, e não ignora como as coisas estão, mas eu tenho expectativa, eu tenho esperança, e partilhamos a fonte da nossa esperança, porque o que é que nós estamos a querer fazer? Ajudar aquela pessoa que é tão depressiva, que é tão negativa, que está sempre tão doente. Partilha do que tu tens, e partilhas uma vez, duas, e ele não quer, então não quer, não obriga ninguém, a gente não está aqui para obrigar, mas vamos partilhar com o outro, vamos dar, vamos nos doar, vamos ser intencionais no convite, no café, na escolha, na visita, porque nós somos missionários aqui nesta terra. Não é só o pastor Paulo quando vai lá a Moçambique, é missionário e fazendo um trabalho de apostolado no
sentido de abrir igrejas e deixar pastores e etc. Não, nós todos somos missionários aqui nesta terra. Nós vivemos em missão. A igreja é isso mesmo. Esta é a razão porque a igreja de lá, de Atos, tinha 25 mil no ano 100. E quando dão conta 200 anos mais, eles tinham 20 milhões. Porquê? Porque há intencionalidade ao fazer as coisas. Mas nós podemos viver com uma atitude consumista. Não. Pastor, uma boa mensagem. Não, tão maravilhoso. Pronto, eu estou bem, o resto, olha, nem que morra tudo à minha volta. Este mundo também já está mesmo perdido. Não, nós temos uma missão. Diga-me ao lado, a igreja é um corpo para o Filho. E a ênfase é a missão. E terminamos aqui. Versículo 22, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Na versão o livro diz, vocês estão também integrados neste conjunto para formarem a morada onde Deus habita pelo seu Espírito Santo. Então, primeiro, a igreja é uma família para o Pai. Qual é a ênfase? Aliança. Segundo, a igreja é um corpo para o Filho. Qual é a ênfase? Missão. Terceiro, a igreja é uma morada para o Espírito Santo. Qual é a ênfase? O poder de Deus. A igreja é um lugar onde Deus se manifesta. A igreja é um grupo de pessoas que formam a casa de Deus. Nós somos as pedras vivas. Onde é que Deus vai se manifestar? Na igreja. Onde é que Deus habita? Em nós. Nós somos a igreja. Por isso é que a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Deus se manifesta. 2 crentes, onde esses 2 crentes estão, um descrente vem, Deus vai se manifestar. Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai abençoar, Deus vai tocar em cada coração, porque a igreja é a morada do Espírito Santo de Deus. E a ênfase é a manifestação do poder de Deus. E de uma forma rápida, lá em Gênesis, onde é que Deus se manifestava? No jardim do Éden. Lá no templo de Êxodo, onde é que Deus se manifestava? No templo de Moisés, as pessoas viram a glória de Deus ali. No templo dos profetas, onde é que Deus se manifestava? E dos reis, perdão. Onde é que Deus se manifestava? No templo de Salomão, não é? No dia da inauguração diz que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Nos evangelhos, onde é que Deus se manifestava? No Filho, o Cristo, o vivo, o Redentor. E onde é que Deus se manifesta hoje? Na igreja. Na igreja. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a morada de Deus no Espírito. Então, quando a igreja se reúne como pedras vivas, as pessoas vão experimentar Deus no nosso meio. Seja neste lugar, seja num café, seja na rua, seja no grupo Vida. Quando a igreja se reúne, as pessoas têm que experimentar Deus, porque nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada do Espírito. Atos capítulo 2, verso 1, diz que a igreja estava toda reunida. E diz que desceu sobre eles, não é? Veio um vento como brevemente impetuoso. E todos começaram a falar em língua. Houve um rebuliço naquele lugar. Houve salvações naquele lugar. Mas não foi só em Atos 2. Em Atos 4, eles saíram da prisão. Contaram aos irmãos, juntaram-se, começaram a agradecer, a orar e a agradecer a Deus pelo livramento. E a pedir, Deus, dá-nos ousadia para continuar a pregar. Deus se manifestou naquele lugar, diz que aquele lugar abanou. Eu não estou a dizer que vamos pedir a Deus que abane, é melhor não abanar mesmo esta estrutura, deixa lá estar os pilares, isto tudo no sítio, que é ali que eles fazem falta. Não é nada disso que eu estou, mas Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta no nosso meio. Igreja, vamos ser uma família para o Pai. E o nosso desafio é aliança. Não é uma questão de gosto, é uma questão de amor. É uma questão de compromisso, de amor. Ter um grupo de gente e falar para um grupo de gente não é muito difícil. Atrair pessoas não é muito difícil. O difícil mesmo é fazer a igreja. É que essas pessoas sejam a família. Isso é que é um desafio para nós. Porque nós somos teimosos. Nós somos casmurros. Nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes. Fazer toda esta gente se dá bem como uma família, diga, irmão, lado, olha que isto não é fácil. Mas também não depende de nós.
Se nós nos entregarmos ao Espírito Santo, Ele nos ajuda a fazer essa igreja. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso compromisso. Vamos ficar de pé.